Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aviação de Caça Brasileira. E hoje a gente vai fazer uma análise de um filme que pediram bastante para mim, que é o Cavaleiros do Ar, filme francês, que tem diversas cenas com Mirage 2000. O que é bem legal desse filme é que ele tem uma qualidade muito absurda das imagens, as cenas e tudo mais. A história não é lá essas coisas, né, como Top Gun, não tem um enredo tão cativante assim, mas as cenas são incríveis, a qualidade da imagem é muito boa e realmente eles conseguiram fazer cenas muito interessantes. Então a gente vai analisar uma das cenas principais desse filme, que é logo no comecinho, a partir de um show aéreo. Um piloto, ele entra no lugar do piloto do Mirage 2000 e durante a demonstração aérea ele sequestra a aeronave, né? E aí a gente vai começar vendo da cena que os outros pilotos que realmente são da Força Aérea Francesa, eles partem para interceptar essa aeronave. Então vamos lá? Vez que a tal Clara aparece, ela te pega pelo colarinho assim, não é? E vai te levando tranquila, sem fazer força, que nem um cachorrinho, né? Aí é o que eu falei, né? Dá pra ver que as cenas são muito bem filmadas, né? Tem bastante efeitos especiais. Óbvio que na época do Top Gun 86 não tinha nem um terço do que tem nesse filme, né? Esse filme, se eu não me engano, é de 2000 e pouquinho. Eu lembro que eu via ele quando cadete para motivar e é bem interessante. Uma coisa a gente já observa aí, né? Além do estilo muito bom aí do ator com bigode, mas é a questão da máscara, né? Não tem como se comunicar assim, porque a comunicação ela fica na máscara, né? Muitas pessoas me perguntam, por que realmente tem que usar a máscara se o avião ele é pressurizado ou semi-pressurizado, né? Que seja, se o oxigênio lá é suficiente para respirar, por que precisa da máscara, né? A máscara, além do fornecimento de oxigênio em situações normais ou em emergência e tudo mais, ainda tem a comunicação. Então, nesse caso aí, não tem como o piloto se comunicar assim. No caso do Blue Angels, que eles voam o F-18, agora o Super Hornet, eles usam o labiofone, né? Então, eles conseguem voar sem a máscara, eles não voam tão alto, pelo menos nas demonstrações. Aí ele consegue usar o labiofone para se comunicar. Mas nesse caso que já tem a máscara, né? Não tem como eles se comunicar de outra forma paralela ou um backup dessa forma principal. É isso aí, sabichão. Toma cuidado, ó, que eu também sei da sua vida. Charco 21, fala Risley. Charco 21 na escuta. Procurar Mirage 2000, vindo de Farborro, a 0,50 de sua posição, a 60 milhas náuticas, nível 350. Então aí, esse Charcot, né, se não me engano, é como se fosse a defesa aérea, né, que deu uma informação para eles de onde estaria essa ameaça, né? Falou que é um Mirage 2000 vindo da feira lá de demonstração aérea, e aí deu uma direção para ele, acho que nível 350, então já era para onde ele deveria direcionar para buscar. Ali deu para reparar também que ele estava com uma viseira clara, né? Essa viseira clara a gente não usa durante o dia, porque o sol é muito forte, né? E dependendo do tipo de missão ou de como você se encontra numa área, numa navegação, qualquer coisa, você vai estar de cara com o sol, né? E às vezes próximo de outra aeronave, né? Você está olhando a aeronave ali e o sol está atrás, é horrível. Então, mesmo com viseira bem escura, que é como se fosse um óculos escuro que veda tudo, às vezes incomoda, às vezes é algo ruim. Então, viseira clara é só para voo noturno mesmo, não tem como usar durante o dia. 0,50, 60 náuticas, nível 350. Jato provavelmente no ar. Então, esse 0,50 aí, né, deve ser na direção deles, né, proa 0,50, acho que 60 milhas náuticas, né, a distância para esse alvo aí que foi informado. Possivelmente hostil. Charco 21 para Risley, vamos nessa. Não, Charco 21 são eles, né, eu que falei errado. Mirage hostil? Que história é essa? Um dos nossos ficou maluco, é? Se a gente encontrar com ele, você faz essa pergunta. Aí, mais uma vez, né, as cenas bonitas que eu falei, aquela parte da pós-combustão, que é aquele fogo ali atrás, né, ele subindo, é bem interessante. Um detalhe, eu vou pausar daqui a pouco.
Aí essa máscara com biquinho de pato aí, ela é bem típica francesa. Então hoje em dia, acho que talvez o Mirage 2000, o Rafale, eu não me engano, se é parecida. Mas nessa época do Mirage 2000, né, antes do Rafale, era só o Mirage 2000 que tinha essa máscara. Hoje em dia no Brasil a gente não usa mais esse tipo de máscara, né, utilizava com o Mirage 2000. Então isso que é legal também da gente ter uma noção, é que alguns equipamentos, apesar de serem muito parecidos, né, eles não são para todos os tipos de aeronaves, né? Então tem algumas características, tem outros tipos de máscara que a gente chamava de americana e tudo mais, que ela é para menos G, então uma aeronave que puxa 9G já não serviria, entendeu? Então tudo isso aí tem que ser levado em conta também, até mesmo pelos sistemas da aeronave, né? Às vezes alguma especificação do sistema de oxigênio, ele necessita ser essa máscara, às vezes a própria conexão da aeronave pode ser algo simples, né? Mas a própria máscara ali dá para ver, né? Ela se conecta com a traqueia aqui, do lado do piloto ao lado esquerdo, e às vezes essa traqueia é daquela forma que ela se conecta ao sistema da aeronave, então não tem muito o que trocar, colocar outra, então realmente ela é dessa aeronave. Apesar que, por mais variações que tenham dos tipos que eu falei, a ideia é a mesma e com algumas pequenas especificações diferentes, o resultado é o mesmo. Walker, aqui tem avião de linha, trailers, ônibus de turismo, mas nenhum caça. Não, ele tem que estar aí. Aí uma coisa interessante, né? Eles passaram bem próximo do avião comercial. Muitas vezes acontecem, né? Mas obviamente com a separação de segurança e tudo mais, dependendo do nível, vai ser 1000 pés ou 2000 pés, por aí vai. Só que uma coisa interessante é que eles tinham recebido a última informação, acho que 60 milhas, né? Tava bem distante do alvo. E depois aqui no filme o controlador não falou mais nada, né? Então era como se eles fossem naquela direção e buscassem visualmente, né? E o Mirage ele tem um radar bom, o Mirage 2000. E aí aqui, para dramatizar a cena, né, para deixar com mais ação, não apareceu o piloto tentando pegar o contato radar, pegando o contato dele lá, vendo a distância, né? Não apareceu nada disso. Eles estão fazendo uma busca visual. Fahrenheit, aquele 340, a 2000 pés abaixo, quantas trilhas está vendo? 4. Ô, droga. 5. Que olho. Alivou! Aí ele observou, né, falou que é um A340, uma aeronave da Airbus, a comercial, e tinha uma trilha de condensação embaixo. Ele falou 2000 pés, né, foi o que eu falei, né, dependendo do nível, a separação é 2000 pés. E aí nesse caso, a trilha de condensação, ela varia muito com os níveis, né, depende das condições da atmosfera e tudo mais, mas normalmente tem uma faixa ali entre 20 e poucos mil pés até 30 e poucos mil pés que tem mais tendência de ter essas condições que formam a trilha de condensação, que aí é esse rastro aí que parece que o avião está fazendo uma nuvem, né? Às vezes a gente vê no céu, bastante aviões comerciais fazem isso, e é a reação dos gases com a atmosfera mais fria e tudo mais, que já condensa lá. Essa teoria toda forma aquela nuvem lá do rastro da aeronave, né? E é o que eles estão observando. Num caso, né, hoje em dia a guerra é muito combate distante, BVR, alcance radar bem distante, mísseis também que tem alcance médio e longo, mas ainda assim se evita voar nessas condições, até mesmo porque se por acaso tiver um ambiente com muitas aeronaves, algumas aeronaves tendem a se aproximar, e aí nesse caso que está tendo a trilha de condensação, ela vai ser mais facilmente visualizada. E aí, independente se vai ser um lançamento de um míssil de curto alcance ou médio alcance, mas a partir do momento que o piloto viu uma aeronave vindo na direção inimiga, que se espera uma aeronave inimiga marcando o céu, é lá que ele vai jogar o radar, todos os sistemas e vai buscar. Então se evita isso, e isso é importante também quando está voando informação, as aeronaves observarem o líder e qualquer coisa informar que ele está deixando rastro, né? Dependendo da aeronave, o F5 mesmo é muito difícil você olhar exatamente para as suas 6 horas e ver o rastro que você está deixando, né? Muitas vezes está subindo, então o rastro ficaria para baixo, pior ainda. Então realmente é melhor do ala visualizar.
Aí dá para ver, né, que realmente acontece isso, né? Os gases saem da turbina da aeronave, né, do motor, do escapamento, digamos assim, de uma forma mais leiga, e depois de uma distância, aí sim se forma a nuvem de condensação. Então essa cena, acredito eu que ela é real, parece muito. E aí esse caso, né, de uma aeronave estar próxima da outra, até mesmo esses Mirage que estão aproximando, só conseguem se aproximar de uma aeronave comercial, assim, alguma coisa, se estiver desligado seus sistemas, né? Porque a aeronave ela tem várias coisas para, por segurança, não deixar se aproximar, né? Senão ela entende, o TCAS entende que seria uma colisão. Então ele mesmo faz o desvio da aeronave. Então eles burlaram aí o sistema para conseguir chegar perto assim. Faça contato, Fahrenheit. Pergunte qual é a missão dele. Vou pedir instruções. Entendido. E aí, fofinha, veio ficar na sombra? Charco 22 para Mirage 2000. Identifique-se. Charco 21 para Risley. Localizado Mirage 2000 indo na direção 110, nível 380, debaixo de uma A340. Aguardamos instruções. Risley para Charco 21. Mantenha a posição. Charco 22 para 2000. Repito, qual é a sua missão? Risley para Charco 21. Controlar jato não identificado. Diz aí que negócio é esse de controlar? Quer dizer, a gente que se vire, né? Entendido. Charco 22 para 2000. Ordeno que me siga. Esse sinal, assim, tem várias coisas dessa questão de aproximar para abordar uma aeronave, né, uma interceptação, que são mundialmente conhecidos pelos pilotos, né? Então esse sinal de balançar asas quer dizer que quer estabelecer uma comunicação e também está mandando seguir. Então se ele fosse cooperar, ele balançaria a asa também, né? No caso ele mandou um sinal obsceno aí, que até no filme pareceu mais agressivo do que obsceno, né? Mas não sei se seria como vai se catar, ou então até querendo dizer que mostrou o dedo meio, né? Mas não apareceu, obviamente, na cena. Espera aí, ele fez um gesto obsceno. Aí a gente observa que o Mirage preto, né, o inimigo, o bandido, ele tá armado com mísseis aparentemente reais, né? Então também não faz muito sentido estar na feira lá, cheio de aeronaves, e ter uma aeronave com armamento real exibindo para o mundo todo, né? Mas aí muito provavelmente, como ele está 4 mísseis, o Mirage 2000 seria 2 S-530, que é um míssil BVR ali de médio alcance. Na verdade ele não é muito bom. E os outros dois, infravermelho, Fox 2, que é o Magic. E as aeronaves, né, que aí são as amigas, as azuis, elas estão só com 2 tanques, né? Então mísseis elas não têm. Muito provavelmente vão ter canhão, mas míssil não. Aí já dá para ver que elas estão em grande desvantagem só por isso, mas estão muito próximos, né? Também não existe um combate próximo assim. Perdi ele. Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim. Calma, Fahrenheit, estou com ele na mira. Eu te cubro. Charco 22 seguido por suspeito armado. Autorização para... Aí dá pra ver, né, que ele vai falando com o controle, passando todas as informações do que tá acontecendo e pedindo autorização para abater a aeronave, né? Só que aí eles estão numa situação que um consegue abater o outro e também é abatido, né? Então não é uma situação ideal. E aí ele não consegue definir, né? E o ideal seria ficar muito mais afastado, né? Nessa distância, olha aí a cena. Se ele atirar na aeronave, certeza que vai vir estilhaço nele. Então, realmente, e também manobrar a uma distância dessa, além de ser perigoso para a própria aeronave, né, não tem muita vantagem. E nesse caso ainda a chance dele atirar no amigo é muito maior. Tiro de alerta. Negativo, manter o suspeito sob controle. Eu não sei o que seria esse tiro de alerta, né? Com todo mundo manobrando, girando, ele ia atirar em qualquer direção. Você acha que o cara ia ver o tiro passando? Ou atira nele ou não atira, não tem o que fazer. Bom que ele não tá blefando.
Peça autorização para abrir fogo. Aguarde, Charco 21. Ele vai atirar! Aí deu pra ver, né, que a imagem do HUD ali, aquela cobrinha, é uma estimada da linha dos tiros, se ele desse uma rajada no canhão, e deu pra ver que passou no amigo, passou em tudo, né, então isso é completamente inaceitável, né, você colocar um armamento ligado numa aeronave amiga. Então até por isso mesmo que essas distâncias maiores seriam mais adequadas. Se ele tivesse numa distância maior, ele conseguiria isolar, digamos assim, da mira dele o inimigo e deixar o amigo fora. Aí o que aconteceu ali, né, até apareceu o ECM, né, que é contramedidas eletrônicas, avisando, como se fosse o RWR ali também, né, avisando que o radar tá nele, né, então isso aí também pode ser interpretado como a aeronave querendo atirar nele, porque se está com o radar nele, provavelmente quer direcionar algum armamento para lá, né? Que no caso pode ser qualquer um desses mísseis. Mesmo o Fox 2, que ele é térmico, né? Ele é infravermelho, ele pode ser direcionado pelo radar, vamos dizer assim, induzido a olhar naquela direção onde o radar está olhando. E aí sim o piloto sabe que é aquele o alvo dele. Então ele já está com o radar, ele só fala para o míssil olhar lá e aí ele consegue fazer o lançamento. E aí no caso do S-530, esse sim teria que ser obrigatoriamente com o radar. E para o canhão fica melhor o cálculo, né, da aeronave, dos tiros e tudo mais, ter o contato radar, mas pode ser feito só com aquela linha lá que eu falei. Aí ele lançou o flare, né, então provavelmente ele está esperando um lançamento de Fox 2, né, do míssil infravermelho. Dá para ver, né, aqui na ponta de asa, quase ponta de asa, né, eles são os mais fininhos, e o S-530 são esses mais centrais, que tem essas aletas assim, em X aqui, conforme a gente viu. Riesling, fala Charco 21, vou agir. Aqui é o controle Mandrinha, abandonar a missão. O chefões é que se dane, ele vai me abater! Andrei, repita. Repetindo, abandonar a perseguição, é uma ordem. Ele vai atirar! O Fox 2! Fox 2! Esse Fox 2 na verdade é um Fox 2, né? Provavelmente foi traduzido, mas se chama Fox 2, né? Que é o míssil infravermelho. Então ele está esperando, né? Nessa distância, obviamente o melhor seria o canhão, mas quanto mais próximo em questão de míssil, os infravermelhos são especiais para curto alcance, curtas distâncias. Então até por isso eles manobram muito mais. Então realmente, se fosse pro Mirage inimigo lançar um míssil, seria melhor o Fox 2 do que o Fox 1, que é o caso do S-530. Está me ouvindo, Charco? Cala essa boca. Não, fora daqui! Fica espertinho, vou te cortar no meio. Deu pra ver que o míssil estava saindo, ele estava sendo lançado ali, e era o Fox 2 que eu falei, o Magic na ponta de asa direita ali. E nisso o cara de trás... Aí, Seb, tudo bem? Foi barra pesada, né? Quando voltarmos pra base eu te digo. Sem você eu estaria morto. Obrigado, meu amigo. Então é isso, né? Ali ficou um pouco fora da realidade, né? Foi mais para dramatizar, porque realmente, né? Se ele lançou o míssil, deu pra gente ver, né? Aí também tem a questão de diferença das cenas, né? Realmente pode ser que ele tivesse lançado o míssil e no exato momento o outro já estivesse atirando e explodisse tudo, né? Mas como eu falei, né? Os estilhaços provavelmente iriam na aeronave dele e pela explosão também dificilmente ele conseguiria desviar. Mas também é muito pouco provável, né? Não tem como ele esperar o cara lançar o míssil para falar, não, realmente ele vai matar meu amigo, agora eu vou atirar. Não tem tempo, né? Até porque a partir do momento que o míssil começa a sua queima, ele já está se afastando da aeronave, né? E aí o canhão ele vai acertar a aeronave em si e o míssil já foi embora faz tempo. Então ele sai um pouco dessa realidade. Bom, pessoal, era isso. Bem breve, o vídeo até ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava. Mas a ideia é a gente fazer esse bate-papo aí, misturando um pouquinho de diversão, das cenas de ação e também despertando a curiosidade aí para quem conhece pouco sobre o assunto, para quem conhece muito também a gente pode debater aqui
Convido vocês a participarem aqui nos comentários, ou então se você estiver vendo essa estreia aqui ao vivo, digamos assim, você pode deixar aqui no chat, eu vou estar acompanhando, a gente consegue fazer um bate-papo, ou então pode também mandar um direct no meu Instagram, André_Justo, eu vou responder lá e a gente faz esse bate-bola. Se você gostou do vídeo, peço que deixe seu comentário, uma curtida, compartilhe com quem gosta e lembra de seguir também aqui o canal para sempre ficar antenado nos vídeos novos, e toda semana tem vídeos novos. Deixem nas sugestões também os próximos filmes, cenas. Pediram para mim a cena do Battlefield 3, né, que é um videogame, é um jogo de videogame, então tudo quanto é coisa que envolva aviação, se vocês quiserem que eu traga um conteúdo legal aqui, é só me avisarem, beleza? Um grande abraço, até a próxima.